Ser desmentido por opositores já é ruim, mas ser desmentido pelos seus próprios militantes é muito pior. E foi isso que acabou de acontecer com Lula, o presidente da República. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você deve se lembrar que Lula tem afirmado com certa frequência nos últimos meses que acabou com a fome no Brasil. Aliás, a narrativa dele é ainda pior. Ele diz que acabou novamente com a fome no Brasil. Para que não restem dúvidas, eu separei aqui um trecho dele falando isso em uma coletiva de imprensa em Nova York após discursar na Assembleia Geral da ONU. Eu estou muito feliz porque a gente tinha acabado com a fome no Brasil em 2014. Quando eu votei agora em 2023, a gente tinha 33 milhões de pessoas outra vez passando fome. E nós acabamos com a fome outra vez em 2 anos e meio. E essa coisa é uma demonstração que se todos os governantes do mundo colocarem o pobre dentro do orçamento, a gente acaba com a pobreza muito rapidamente. Bom, como eu já falei algumas vezes sobre isso anteriormente, eu vou apenas recapitular os fatos o mais rápido possível. Para contar essa mentira, Lula se baseia no fato do Brasil ter saído em 2025 novamente do mapa da fome da FAO, que é o braço da ONU voltado à alimentação e à agricultura, assim como havia acontecido em 2014. Só que ele não conta que o critério utilizado pela FAO para tirar um país do mapa da fome é que menos de 2,5% da sua população esteja em situação de subnutrição ou subalimentação. No caso do Brasil, mesmo que 5 milhões de pessoas estejam subnutridas e passando fome de forma severa, ainda assim o país sai do mapa da fome. Ele também não conta que o próprio relatório da FAO mostra que essa classificação foi feita com base em pesquisas nacionais, ou seja, pesquisas feitas pelo próprio governo ou com o dedo do governo. Ele também não conta que, coincidentemente, quando o Brasil saiu do mapa da fome da FAO pela primeira vez, em 2014, a FAO era presidida por um militante petista, o brasileiro José Graziano, e que agora, em 2025, a FAO é presidida por um militante do Partido Comunista Chinês, Qiu Dongyu. Como eu já disse outras vezes, eu repito agora, eu garanto para você que o PT nunca acabou com a fome no Brasil. Só que eu, Paulo, sou um opositor de Lula. Eu não sou político, não estou filiado a nenhum partido político, mas minha ideologia e os meus valores se opõem aos de Lula. Agora, como eu falei lá no início do vídeo, muito pior do que ser desmentido por um opositor é ser desmentido pela própria militância. Talvez você esteja se perguntando, de que nível de militância você está falando, Paulo? Bom, eu estou falando da militância que fala a todos para convidar para um evento onde se afirma que o sistema capitalista adoece a juventude. O vídeo que você verá a seguir é de uma manifestação pública feita pelo pessoal do Diretório Central Estudantil Mônica Paz, do IFRS, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que decidiu fazer greve porque, segundo eles, estão passando fome. O campus de Porto Alegre do Instituto Federal do Rio Grande do Sul está em greve contra a fome. Eu me chamo Bruno, faço parte do DCE Mônica Paz, DCE aqui do campus Porto Alegre do Instituto Federal. E nós, estudantes do ensino superior, não recebemos absolutamente nenhuma alimentação. O ensino técnico recebe uma banana e um suco, uma bolacha e um suco. Isso é incapaz de alimentar alguém por um dia inteiro de aulas, por um período inteiro integral. O ensino superior é ainda mais vexaminoso, porque a gente não recebe nem um lanche tão inadequado como esse. E é por isso que o DCE Mônica Paz e os estudantes do ensino superior desse campus, os 4 cursos que constroem a tecnologia desse país, estão se somando nessa mobilização nacional que a FENET vem compondo, para fazer greve nacional contra a fome, para que a gente pare de passar por coisas tão absurdas como essa dentro dessas instituições federais. Bom, se é papel do poder público fornecer alimentação gratuita para estudantes do nível superior, isso é uma discussão à parte e eu vou deixar para outro momento. Agora vamos nos ater apenas aos fatos. Lula tem dito por aí que acabou com a fome no país. Ele poderia muito bem dizer a verdade, dizer que apenas o país saiu do mapa da fome da FAO, por mais que essa classificação seja sem credibilidade. Mas mesmo assim, ele escolhe mentir. Quando ele diz que acabou com a fome no país, ele está afirmando que ninguém mais nesse país passa fome. Bom, como você acabou de ver, os acadêmicos do IFRS estão passando fome. E aí, quem é que está mentindo nessa história? Se Lula realmente acabou com a fome no Brasil, ele não deveria cobrar então que Alexandre de Moraes inclua esses militantes aí no inquérito das fake news? Bom, e por falar em fome, teve um aliado de Lula que passou uma vergonha ainda maior do que o brasileiro. Só que antes de falar sobre isso, eu peço 1 minuto da sua atenção para esse recado. Você já parou para pensar no quanto uma simples troca de palavras na manchete de uma notícia é capaz de transformar completamente a visão do leitor sobre o fato?
Pois é, a grande imprensa brasileira costuma chamar criminoso apenas de jovem, de estudante, ou de qualquer outro termo para colocá-lo como vítima na história, enquanto o policial é tratado como se fosse um bandido. A manifestação que resultou em depredação em Brasília no 8 de janeiro de 2023 foi chamada por alguns veículos de terrorismo, enquanto os terroristas assassinos covardes do Hamas, por exemplo, eram chamados por esses mesmos veículos apenas de grupo armado ou de grupo extremista. Você que acompanha os vídeos aqui do meu canal já está cansado de ver o quanto esses jornalistas simplesmente não conseguem esconder suas preferências políticas e ideológicas. É claro que cada um tem o direito de ter sua própria opinião. O problema é quando a responsabilidade dá lugar à militância na hora de noticiar os fatos. Diante desse cenário, o trabalho da Gazeta do Povo mostra-se indispensável, pois é um dos únicos jornais desse país que mantém até hoje firme e forte o seu compromisso com a verdade, doa a quem doer. A Gazeta segue firme no enfrentamento aos poderosos e àqueles que fazem de tudo para calar a voz da verdadeira imprensa e do cidadão brasileiro. Além do seu compromisso inegociável com os fatos, a Gazeta ainda inclui colunistas de peso que não medem esforços para trazer ao leitor aquilo que realmente está por trás das principais decisões no meio político e no judiciário. E agora vem a melhor parte. A equipe da Gazeta liberou uma condição especial para quem acompanha o meu canal. Por apenas R$ 1,90 por mês, nos 6 primeiros meses, você terá acesso a todo o conteúdo exclusivo do melhor jornal do Brasil. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui ao lado. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code que está na tela. Com apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses, você garante o seu acesso aos fatos e ainda apoia quem não abre mão de lutar por um país mais justo e transparente. Assine agora mesmo a Gazeta do Povo. Pois bem, enquanto Lula era desmentido pela sua própria militância aqui no Brasil, um de seus parceiros venezuelanos protagonizava um vexame ainda maior em um vídeo que foi divulgado na internet. Fred Bernal, que é governador do estado venezuelano de Táchira e é apoiador do regime do ditador Nicolás Maduro, aquele que para Lula é apenas um democrata com seu próprio conceito de democracia, publicou um vídeo comemorando o Natal. Lembrando que Maduro tem o costume de decretar natais em diferentes datas do ano na Venezuela. Preste atenção no vídeo e tente descobrir o que tem de errado nele. Pois é, a cara de pau desses socialistas fajutos é tão grande que esse governador teve a audácia de gravar esse vídeo em uma mesa com pratos preenchidos com comida de plástico. Isso mesmo que você ouviu. Isso que aparece nesses pratos é de plástico. Agora eu pergunto, quanto tempo vai demorar para que Lula adote essa mesma estratégia aqui no Brasil para dizer que todos os brasileiros estão tomando café, almoçando e jantando, como ele vem prometendo desde 2003?